Você sabia que a história do presbiterianismo no Brasil tem mais de 160 anos? Hoje vamos mergulhar na trajetória da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, uma das maiores denominações protestantes do país. Se você é membro, simpatizante ou apenas curioso sobre a história do protestantismo no Brasil, este vídeo é para você. Antes de mais nada, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? É uma denominação protestante, de tradição reformada e calvinista. Isso significa que sua doutrina se baseia em documentos históricos, como a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos. Seu sistema de governo é representativo, com presbíteros, presbitérios, sínodos e um Supremo Concílio, uma estrutura bem organizada que vamos entender melhor ao longo do vídeo. Mas a chegada do presbiterianismo ao Brasil não foi um evento isolado. Houve tentativas bem antes. Lá no século XVI, em 1557, calvinistas franceses chegaram ao Rio de Janeiro. Depois, no século XVII, foram os holandeses no Nordeste. Mas essas comunidades não duraram. Com a expulsão dos estrangeiros, essas primeiras sementes desapareceram, e o Brasil continuou sendo um país predominantemente católico por mais alguns séculos. A história da IPB, como a conhecemos hoje, começa de verdade em 12 de agosto de 1859. Nessa data, um jovem missionário americano de apenas 26 anos, chamado Ashbel Green Simonton, desembarcou no porto do Rio de Janeiro. Imagine a cena. Um jovem em uma terra completamente nova, com a missão de plantar uma igreja. Ele era um homem de visão e não perdeu tempo. Já em abril de 1860, menos de um ano depois de sua chegada, Simonton dirigiu o primeiro culto presbiteriano em língua portuguesa. Esse foi um marco. Em janeiro de 1862, os primeiros brasileiros convertidos fizeram sua profissão de fé, e assim foi organizada oficialmente a primeira comunidade. A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Estava lançada a pedra fundamental. Mas o trabalho pioneiro não parou por aí. Simonton e seus companheiros entenderam a importância da comunicação e da educação. Em 1864, criaram o jornal Imprensa Evangélica, um dos primeiros jornais protestantes do Brasil, para divulgar as ideias da fé reformada. Em 1865, organizaram o Presbitério do Rio de Janeiro, a primeira instância de governo eclesiástico regional. E em 1867, deram início a um seminário primitivo para formar pastores brasileiros. Aliás, falando em liderança nacional, uma figura fundamental foi o ex-padre José Manuel da Conceição, que se tornou o primeiro pastor brasileiro ordenado em 1865. Ele foi um evangelista incansável, que viajou por várias províncias pregando o evangelho. O ano de 1869 marca o início de uma nova fase de expansão. Missionários de outra igreja americana, a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, começaram a chegar. Nomes como George Nash Morton e Edward Lane foram fundamentais para levar o presbiterianismo para o interior de São Paulo, especialmente na região de Campinas, e depois para o oeste de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e até o sul de Goiás. O trabalho estava se espalhando pelo vasto território brasileiro. Um dos legados mais duradouros desse período foi o investimento em educação. Em 1870, em São Paulo, foi fundada a Escola Americana. Essa modesta escola cresceu e mais tarde se tornaria o famoso Mackenzie College, hoje a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma instituição de renome em todo o país. Isso mostra como, desde o início, a IPB aliou a pregação do Evangelho ao desenvolvimento social e intelectual. Com o passar do tempo, mais igrejas locais foram sendo organizadas, mais presbíteros brasileiros foram ordenados e a igreja se expandiu para outros estados, fincando raízes profundas na sociedade brasileira. Como está a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje? Os números são impressionantes. Segundo as estatísticas mais recentes, a IPB conta com quase 3.000 igrejas organizadas, mais de 2.400 congregações e cerca de 940 pontos de pregação espalhados por todo o território nacional. São quase 5.000 pastores, mais de 13.000 presbíteros e mais de 17.000 diáconos, servindo a uma comunidade de mais de 700.000 membros, entre comungantes e não comungantes. A estrutura da igreja continua a mesma, com o governo partindo das igrejas locais, passando pelos presbitérios regionais, pelos sínodos e chegando ao Supremo Concílio, que tem sua sede administrativa nacional em Brasília. É uma organização sólida e com uma presença capilar em todo o país. Mas, claro, o presente também traz desafios. A IPB, que já teve taxas de crescimento anuais de até 8%, hoje vê esse ritmo diminuir, estando atualmente abaixo de 2% ao ano. Há um debate interno sobre a necessidade de maior transparência e de dados estatísticos mais precisos para planejar o futuro.
Mesmo assim, a atuação missionária, social e principalmente educacional continua sendo uma marca forte e uma grande contribuição da Igreja para a sociedade brasileira. Em resumo, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma jornada fascinante. Nascida do trabalho visionário de missionários estrangeiros, a Igreja rapidamente valorizou a liderança nacional e construiu uma estrutura institucional robusta. Com um impacto social significativo, especialmente na área da educação, a IPB se consolidou como uma das principais denominações protestantes históricas do Brasil. Hoje, ela enfrenta os desafios do século XXI, buscando manter sua relevância e continuar a cumprir sua missão. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa história tão rica. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.